tô respondendo as perguntas. Gente, de volta aqui. Só aguardar a Vanessa entrar novamente. E vamos começar a responder algumas perguntas. Se tu puder me mandar algumas perguntas que tiveram ali. Tá. Perfeito. Esperar. As pessoas já estão entrando aqui. Vou aguardar. Isso, a Vanessa já solicitou aqui. Já aceitar. Aguardando, já está entrando. Eu vou começar, Vanessa. Vamos continuar. Já respondendo pergunta aqui para... Deixa eu só ver se a Renata está aqui. Se a Renata estiver aqui, levanta a mãozinha para que eu possa te responder. Ela fez uma pergunta, Renata. Um pão de cenoura, trigo branco, aveia, castanha e grãos é saudável? Na opinião de vocês? Na minha opinião, é completamente saudável, tá, gente? Assim, sendo tranquilo. feito em casa, que não tenha mais nenhuma bruxaria fora isso que tá aí, tá tudo certo. Exatamente. Tá ali Tudo que a gente ela. prepara em casa, a gente sempre vai saber o que a gente está colocando nesse alimento. A gente tem certeza, na verdade, do que tem ali, tá? Então, assim, cenoura é ok. Trigo branco, se for um trigo integral, vai ser bem mais interessante. A gente tem várias possibilidades hoje de farinhas, tá? Então, não que não possa usar o trigo, pode usar o trigo. Mas tem possibilidades ainda, mais nutritivas até, mas não que não possa o trigo. Aveia, castanha, ok. Grãos, tudo isso seria tranquilo, tá? O que tem que ficar atenta? Se nesse pão vai só isso, ok. Mas às vezes vai açúcar, o tipo de óleo utilizado. Então é importante olhar o que está colocando e a frequência que vai ser consumido esse pão. Por que eu falo a frequência? Sempre que eu estou comendo um pão, uma fatia de pão, eu estou deixando de comer algo muito mais nutritivo. Muito mais. Tá? Então não é ignorar o fator assim, Lara, mas pão é gostoso, é fofinho. Ok, eu entendo tudo isso. Mas a gente tem que tentar entender assim, o primeiro motivo da gente se alimentar é nutrir o corpo. Pode envolver emoções, paladar, deve, tá? Isso tudo é importante. Só que não pode ser só isso. Eu não posso comer só por emoção, só por conforto, só pelo que eu gosto. Até porque paladar a gente vai moldando. E dependendo do tipo de alimento, a gente chega num fundo do poço de paladar, que eu falo, que é terrível o que está comendo e está achando que está gostoso. Achando. Nem sempre é tão gostoso assim. Eu sempre digo que a pessoa que descobre o que realmente é gostoso é quando ela vai comendo alimentos mais naturais sem ter que realçar tanto os sabores. Né? Na sua versão mais natural, a gente realmente consegue descobrir vários sabores, comer de uma forma mais variada e variar nutrientes. Essa pessoa vai ser muito mais saudável e vai sentir, por incrível que pareça, muito mais prazer. Diferente de quem come sempre a mesma coisa e acha que tem prazer comendo aquilo. Na verdade, está mais prático, está mais fácil. Engana, tá? Então, assim, uma versão desse pãozinho pode ser saudável se você preparar? Com certeza. Se comprar pronto, a gente tem algumas opções de coisas que são nessas lojas de produtos naturais, versões mais saudáveis, nem todas são. Algumas são, mas tem que aprender daí a ler rótulos, interpretar, né, todos os ingredientes que tem ali. Mas cuidem com tudo que for comprado pronto. Principalmente se na embalagem promete muita coisa. Exatamente. E eu ainda complementaria, Lara, mas daí até, né, tu me diz, eu acho que também tudo depende do objetivo da pessoa. Se eu quero emagrecer, eu estou em sobrepeso ou obesa, eu acharia, pensando inclusive na minha experiência, que nem esse pão vai ser bom para mim nesse momento. Então, porque eu posso ver isso, gastar a minha cota de calorias com coisas que vão me nutrir mais e que não vão contribuir para o acúmulo de gordura. Então, que é como eu falei, hoje eu vou jantar tacos. Tacos é feito de milho, milho é só carboidrato. Né? Mas é isso, ok, na rotina da semana, na rotina do mês. É muito raro. Tu faz um equilíbrio, tu te permite. Aqui em casa todo mundo é saudável, tá todo mundo no peso, então ok. Mas eu acho assim, quando a pessoa vem me perguntar isso, mas a pessoa tá super no sobrepeso, é obesa, eu vou dizer, tá, é saudável, mas aí tem que fazer o que tu falou. Tu vai conseguir comer meia fatia? Para que não gaste isso e a questão também da pessoa que busca emagrecimento, ela tá não só buscando emagrecimento. Eu, pelo menos, como nutricionista, não busco só o emagrecimento dela. Eu busco o momento que ela tá ali comigo, de aprendizado, para ela que ela emagreça realmente, mas que ela nunca mais volte a engordar.
E para que ela nunca mais volte a engordar, não adianta fazer uma dieta temporária e depois abandonar tudo e resgatar os hábitos antigos, porque ela vai resgatar o peso, o corpo, tudo de antes, a saúde de antes, tudo ela volta. Então é um momento de... Não é que pão não pode, mas é um momento onde eu tento assim... Vou dar um exemplo, tá? Dependendo do objetivo do paciente, em alguns momentos eu tiro do prato dele algo muito saudável, como um aipim, como uma batata, como um arroz e um feijão. E tem gente que se choca com isso. Mas por que eu tiro? Porque essa pessoa, eu observei durante a consulta, que ela não come vegetais, que ela não come legumes, que ela não tem uma variedade de nutrientes nesse prato. À medida que se eu manter, vamos supor que eu mantenha. O que é o grande erro da grande maioria? A maior proporção no prato desse paciente é arroz e feijão. Um pouquinho de carne e 2 folhas de alface. Essa é a proporção. É aí o maior erro dele no dia? Não. Tem outras coisas muito piores. Eu tô falando do prato de comida que também precisa ser ajustado. Então, nesse prato de comida que já é maravilhoso que seja comendo comida, ele também merece dosar nutrientes ali, macronutrientes. Então, o que eu costumo fazer, que algumas pessoas se assustam? Eu vou tirar o arroz e o feijão, tem gente que se assusta com isso, e eu vou pedir para manter a proteína, que já comia, não precisa nem aumentar, tá? Mas se aumentar um pouco não tem problema, de início. E não quero que deixe um buraco vazio. Eu quero que ela preencha. Que ela preencha com o quê? Vegetais, legumes, que ela comece a valorizar o que realmente precisa ter muito valor, tá? Que é os micronutrientes que a gente consegue da onde, gente? Vegetais. A gente consegue ter uma grande quantidade de micronutrientes sem botar muito macronutriente. É uma grande diferença. Se eu pego vegetais, folhas, tá? Eu não tenho macronutriente ali. Eu tenho muitos micronutrientes ali. Se eu pego cenoura, aí parto para os legumes, eu tenho macronutrientes, uma proporção bem menor e muitos macronutrientes. Então, é quando eu digo falar da densidade nutricional dos alimentos. Exatamente. Né? Então, eu tenho macro e micro, muito micro para uma quantidade pequena de macronutrientes. Diferente quando eu pego um macronutriente, um alimento fonte de um macronutriente, por exemplo, um aipim, milho, que é saudável, milho. É uma bolinha de amido com uma casquinha na volta. E poucos micronutrientes. Então, micronutrientes. Fibras. Então, assim, não é que a gente nunca possa, mas é importante as pessoas entenderem o que elas precisam ter no dia a dia delas. De que forma que elas precisam nutrir o corpo, matar essa fome realmente, né? Realmente saciar tudo isso. E aí, o relacionamento com os alimentos, por incrível que pareça, a Vanessa passou por isso, é muito melhor, é gostoso até. Não é sofrido. A gente vai ter vontade, qualquer pessoa tem vontade de comer vários produtos industrializados que a gente experimentou ao longo dos anos. Alguns, depois que começa a ter uma alimentação saudável, tu nem lembra mais. Que é maravilhoso. Porque às vezes a gente já sofreu, a gente nem sofre mais. Não, e isso é incrível que muda o paladar, assim. Eu já fui à fase de que tinha que ter um docinho, então era o chocolate. Aí foi o chocolate 70, depois o chocolate foi para 80. 100% eu já tentei e não dá. Já comi, mas é muito ruim. Hoje, esses dias eu estava olhando para a latinha, porque eu tenho uma latinha que fica os chocolates. Eu pensei, há quanto tempo eu não abro essa lata? Eu não tenho mais vontade de chocolate. Nem dos que eu tenho ali, nem de 70. Então, quando eu quero, às vezes eu faço o doce, por exemplo, hoje eu fiz aquele bolo de frutas, que vai maçã, que vai banana, que vai aveia, que não é nada low carb, mas é comida de verdade, porque só vai isso, o ovo, não vai nenhum tipo de adoçante, não vai nada, né? É só uma mistura de frutas e grãos. Claro que é alto em carbo, quem tá querendo emagrecer, quem tá querendo... Eu sempre faço, né? Ó, gente, eu já nem digo mais que eu faço assim tão estritamente low carb, porque eu já não cuido mais dessas coisas. Mas há quantas semanas ou mais de mês que eu não fazia esse bolo? Então, quando eu quero um doce, hoje eu já prefiro comer o da fruta numa... Tu já tem noção, né, Vanessa? Quando alguém se procura para emagrecer, eu digo assim, calma, gente. Vamos evitar alguns alimentos por um tempo, evitar temporariamente, não tem nada que nunca mais, né? Não tem necessidade de nunca mais quando a gente não está falando de doença, quando a gente está falando só de emagrecimento. Então, assim, dá um tempo justamente para, não é só emagrecimento, é moldar o paladar, a pessoa realmente se adaptar aos novos hábitos. E aí também a gente entender, quando atingir já aquele resultado, qual é a frequência de algo que ela goste muito, e quem sabe que não é tão saudável assim, que ela mesma entenda já não é tão saudável assim, mas que não vai matar ela. Tá tudo bem ela se permitir de vez em quando, né? Que não é algo tão nutritivo assim, não precisa ser sempre tudo muito nutritivo.
Mas na base tem que ser tudo muito nutritivo. E se permitir de vez em quando, sem o quê? Sem engordar, sem passar mal, sem sentir desconforto. O que é muito importante, que é o quê? Qualidade de vida. Então a gente tem que aprender a entender e sentir o que é a qualidade de vida. A grande maioria, a grande, não sabe o que é a qualidade de vida. Não sabe o que é se sentir bem. Vive no desconforto. Então, isso é que é assim, mas só quando a gente para falar disso, ou para se perguntar, que a gente se dá conta do quanto tem, e eu sei porque converso com amigos, alunos, desconforto, estufada, sempre com espinha na cara. Eu estava falando isso com a minha dermato ontem, assim, a diferença que dá para ver, Vanessa, de que tu tem uma alimentação limpa. Eu não tenho espinha, não tive espinha nessa história de adulta, eu não tenho, né? Ela diz assim, isso tá na cara, assim, porque fica com mais viço, é diferente. Quem se alimenta bem, o corpo mostra isso, né? Então, e aí que a gente se dá conta, como eu já estou há alguns anos nisso aí, 4 anos, como tem gente que ainda sofre com isso e que às vezes é aprender a comer comida de verdade, né? Às vezes não é algo maluco, é simplesmente começar a fazer a sua comida, começar a mudar e depois que a gente muda é um caminho sem volta. Isso é que é assim, e é um caminho sem volta de... Maravilhoso. Maravilhoso e que assim, ó, não é sofrido. Hoje eu fiz um bolo de leite para o Cadu, que vai leite condensado na cobertura. Em vez de usar farinha branca, usei farinha integral, mas ok, é só um pouquinho mais de fibra. Mas fiz, e é um bolo que tem um sabor maravilhoso. Imagina, mistura leite condensado e leite de coco e joga por cima. Então ele fica molhado com isso. Eu como? Nem me dá vontade. Eu sei que é bom, porque às vezes quando eu fui raspar ali, eu lambi o dedo, lambi a espátula. Gosto do gosto, sei que o gosto é bom. Mas isso não me atrai, porque eu sei que isso não é 100% saudável, por mais que tenha sido eu que tenha feito, que isso é um monte de açúcar e pouco nutriente, né? Tá, tem ovo, mas tem uma assadeira inteira. E as pessoas não fazem ideia do impacto que isso tem. Eu fiz a dieta cetogênica por 30 dias perfeitos, né? Realmente testando alimentos que eu poderia testar, que eu tinha curiosidade de testar, mas que realmente estavam dentro. Quando deu um mês e 30 dias e mais uma semana, que foi no sábado passado, eu furei a dieta. Propositalmente, eu decidi furar. Eu tinha ficado sem tomar nada de cerveja, né? Não fazia sentido na cetogênica tomar cerveja. E tomei um copo, acho que deu deu um pouquinho mais, acho que deu uns 2 copos de cerveja. E foi feito um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E eu fiquei matutando se eu comer aquilo ou não, fiquei, mas quando a gente bebe um pouquinho a mais, o maior problema da bebida não é só a bebida, é a vontade de comer que ela desperta, né? E acabei, eu vou comer um pedacinho, beleza. Já tinha toda uma programação após isso, acho que entra, vou testar. E também queria testar isso. Eu levei 4 dias, porque eu não tinha desistido ainda da cetogênica, né? Eu decidi continuar por pelo menos mais 30 dias. Eu quero ficar 2 meses nela. Mas o real de teste, que enfim, de estudo, durou 30 dias, porque eu tinha realmente programado. O fato de ter furado e comido um pouquinho, eu levei 4 dias para conseguir recuperar os níveis de cetona, realmente o meu corpo produzir e saber lidar com tudo aquilo, fora a retenção de líquido que eu tive no dia seguinte, eu fiquei muito inchada. O Rafael acabou de botar. O Rafa acabou de botar aí as consequências, né? Inchaço, constipação e gases. Tanto da alimentação errada, quanto de quando a gente faz esses furos. Então, a gente faz furo intencional, tipo, ok, quero comer, se eu quisesse comer o bolo, eu comeria, não me atrai, prefiro comer o de frutas que eu fiz, que muito mais nutritivo, mas é fato. Gases, constipação, inchaço, tu fica com aquela coisa que parece que não digere aqui em cima do estômago, né? E tem outro porém. Tá? Tem outra coisa que vem junto. Para quem está iniciando uma dieta e vinha de hábitos ruins, furar sem ter dado um tempo suficiente é ruim. Por quê? Eu furei. O que eu senti no dia seguinte? Foi no sábado, né? No domingo. Eu passei o domingo pensando, queria comer várias coisas. Me veio várias ideias do que eu queria comer e nada era saudável. Nada era o que eu podia. Tudo bem, eu tenho controle já. Eu entendi assim, ó, a vontade está aí, vai embora.
tchau pra ti, continuo, voltei pra dieta. Eu consigo fazer isso. E quem não tem ainda tanto emocional em equilíbrio e tem domínio já, né, das suas vontades, vai, às vezes, colocar tudo a perder. Não por um furo, mas pelo que ela vai fazer no dia seguinte. É não resistir e furar de novo. E entrar naquele ciclo vicioso, não conseguir fazer o quê? Que a gente deve fazer após furar qualquer dieta, qualquer algo que foi proposto. Voltar. Né? Então, exatamente. O segredo para qualquer momento é voltar. Claro que quando eu furei, eu estava bem decidida, eu já podia fazer isso, né? Foi uma decisão. Mas mesmo assim, eu senti todos os desconfortos, as dificuldades, as vontades. Então, a gente tem que ter muita consciência antes de fazer tudo isso, se vale a pena. Né? Se é isso que eu preciso nesse momento. Então, quem está numa estratégia e tem um propósito, não fazer, não é nunca furar. Mas pensar 10, 15, 20 vezes antes de furar. Ver se não vai ser muito pior furar, tá? E do que dizer não, do que não ceder, do que continuar firme e forte. Porque após passar aquela vontade, no dia seguinte, a gente tem aquele sentimento assim, eu venci, eu não cedi, eu continuei. E a vontade passa. Tá? Passa. Então, tudo isso é muito importante. Não, e eu digo, hoje ela nem vem, entende? Para mim, eu não tenho mais isso, assim. Eventualmente, sei lá, eu já fui a guria que quando estava no colégio, eu comia um pacote de bala de goma ou de bala, aquela azedinha, que era uma bala que tinha lá dura, da Neugbauer de antigamente, todo o recreio. Eu tenho amigas que a gente brinca até hoje da turma do colégio, que eu chegava a ficar com o céu da boca cortado, de tanto chupar aquela bala azedinha, porque como ela é super ácida e é dura, ela corta o céu da boca, porque eu comia um pacote por recreio, né? Mas é isso, é um processo, a gente vai aprendendo, a gente vai... Então, hoje eu já nem tenho nem vontade de comer chocolate. Né? Só que é isso, é mudança. Eu já fiz tudo isso que tu falou, eu já fiz maratona em cetose, eu já fui da história de botar óleo no café para aguentar ficar mais tempo em jejum. Hoje já não faço mais isso, hoje eu tomo café, fico em jejum. Né? Tenho feito 16/8 direto, eventualmente hoje eu fiz 15 porque me deu vontade de comer de manhã. Mas virou, tipo, tranquilo, volta e meia. Claro, eu mudo para a estratégia para o corpo também não acostumar. Mas como diz o Gabriel, o irmão do Rafa, o Gabi diz assim, ó, 12 horas de jejum, todos, não importa a pessoa, homem, mulher, grávida, não saudável. Né? Não, eu acho que com exceção das grávidas, ele disse, 12 horas é o mínimo que a gente deveria ficar sem comer para deixar o corpo, né? Fazer essa reciclagem, deixar... e às vezes nem isso a gente se permite. Vai jantar 10, 11 da noite e toma café às 6:30 da manhã. Por hábito. Por hábito, não por fome. Não por fome. Claro, tem pessoas que realmente têm muita fome pela manhã. Tá? Então, assim, quem tem fome pela manhã, eu incentivo totalmente que faça um bom café da manhã. E observe o resto do dia de que forma se comporta. Um bom café da manhã, quando eu falo bom, não é volume, não é quantidade, é nutritivo. É realmente fornecer o que o teu corpo estava pedindo, porque fome nada mais é do que o teu corpo solicitando. Tanto energia quanto nutrientes. E as pessoas não só o quê? Energia. Pão, margarina, blanquê de peru. E não fornecem os nutrientes necessários, né? Então, é um corpo totalmente insatisfeito e faminto o tempo inteiro. A pessoa tem fome o tempo inteiro. E aí eu vejo assim que isso é um processo, mas é um processo de aprendizagem. No meu caso, envolveu muito estudo, muito querer ir atrás, que nem tu, assim, ler, mergulhar mesmo em fontes confiáveis, mergulhar no blog do Souto, tudo que a Lara posta, ler, estudar. E como eu já tenho o hábito de ler muito artigo científico e o fato de eu pesquisar na área, isso também, o PubMed é o meu jornal, onde eu leio tudo, eu quero saber, tudo que começou a ter dúvida, vai no PubMed, mas é um processo, e tu vê, eu tô nisso há só 4 anos, e eu já vejo uma baita mudança, sabe? E queria ter aprendido tudo isso há muito mais tempo, né? O que houve? Ele foi mostrar aqui a questão do tempo, tá me perguntando o tempo da segunda live, se é 1 hora também, se é um tempo menor. Eu realmente não sei. Tem algumas perguntas aqui. Tá. Eu não consegui ver mais agora. Ele tá me mandando uns papéis aqui. Meu auxiliar tá... Não, o Felipe é ótimo.
Tá me ajudando muito. Aí, deixa eu contar aqui que eu já conhecia o Felipe antes da Lari, que o dia que eu descobri que os dois estavam namorando pelo Facebook, eu fiquei super feliz. Mandei mensagem pro Felipe. Eu lembro. Porque eu disse assim, que o Felipe foi meu colega de inglês, né? E era da turma, a gente fazia aquelas imersões, era da turma dos mais amigos, mais próximos. Aí eu, ai, que legal, os dois juntos. E aí eu lembro que eu falei de ti e ele assim, mas eu conheço ela. Ela faz inglês comigo. E eu conheci o Santiago de reuniões de equipe multidisciplinar que a gente começou a fazer isso foi em 2000. É verdade. 2012, se não me engano. 2012. E eu conheci ele, acho que foi em 2012. Faz tempo também. É. E acompanho até hoje ele nas redes sociais, né? Então a gente tem uma noção. Deixa eu ver uma pergunta aqui, que é da Carla. O que vocês indicam de mais saudável para um lanche da tarde? Então, assim... eu diria não fazer lanche. Depende, depende. Quando a gente realmente... Perdão, mas é a primeira coisa que eu pensei. Mas é uma ideia que a gente tem que fazer. Se essa pessoa sentir fome, a gente tem... o primeiro passo, que eu sempre digo assim, é continuar comendo. Mas antes disso, avaliar o todo. Todas as refeições, entender o que ela está comendo. Porque às vezes, como eu falo, está sentindo fome, o corpo está solicitando. Fome nada mais é do que um sinal fisiológico. Solicitando nutrientes, não só energia. Nutrientes, está faltando. Então, ele vai estar sempre te pedindo para dar, fornecer. Enquanto a gente não suprir isso, ele vai estar sempre o quê? Te pedindo. Então, a gente tem uma ideia de que a gente precisa comer o tempo inteiro, em X horários, na pausa do trabalho, todo mundo parou, então eu preciso comer. E eu sempre tento resgatar isso do paciente para que ele realmente observe se ele está sentindo realmente fome. Bom, esse paciente de início está sentindo fome, então vamos colocar lanches saudáveis, que é o quê? Comida, gente. Eu não consigo hoje mais, em 2020, com todo o conhecimento que eu tenho, falar para vocês não comerem comida, tá? Principalmente se o corpo está pedindo, ele quer nutrientes, eu não vou conseguir dar para vocês uma coisa não nutritiva. Bom, Lara, o que é nutritivo? Você pode levar um ovo já cozido, na casca, descascar na hora. O coco, né? As lasquinhas de frutas, coco. né? Frutas em geral, elas não vão matar a fome, tá? Então, uma fruta mais doce, ela pode enganar por meia hora e olha lá. Se realmente for fome. Se ela matar por mais tempo essa fome, é porque não era fome. Porque fome de verdade, uma fruta com muito açúcar não vai matar. Agora, uma fruta com mais gordura, como abacate e coco, a gente consegue segurar muito mais tempo. Por quê, gente? Gordura sacia muito mais. Proteína, que não tem nessa fruta, mas proteína sacia muito mais. Então, alimentos, nesse momento, já que vai ficar até o momento de chegar em casa e sentir fome, é muito mais interessante colocar uma fonte de gordura e proteína. Que é o quê? Um ovo, que tem gordura e proteína. Ovo de codorna, que é algo muito simples. Pode levar oleaginosas, castanhas, em geral, que também só cuidar com quantidade, está no processo de emagrecimento. Então, assim, tudo existe quantidade? Com certeza. Mas alimentos que têm uma boa relação proteína-caloria vai favorecer muito mais para segurar por mais tempo do que comer o quê? Barrinha de cereal, que não tem só. Que não tem só as oleaginosas. Tem uma glicose grudando tudo aquilo. Né? Tem um xarope de glicose, tem mel, às vezes, que por mais que seja algo saudável, não é interessante para você nesse momento para grudar. Não precisa de nada grudando as oleaginosas. Eu preciso comer as oleaginosas. Eu não preciso nada grudando. Não precisa ter uma barrinha assim para morder. Eu posso ter tudo bagunçado mesmo num potinho e ir comendo algo saudável, tá? Isso realmente vai nutrir, vai matar a tua fome. Eu dei alguns exemplos, mas existem outros com queijo, você pode levar, que é uma fonte de proteína e gordura. Então, geralmente, se apegar nesse momento, se tá com fome, tem que matar essa fome. Para matar fome, proteína e gordura junto. Não tem nada melhor. Tem que ser comida, né? Tem que ser comida. E aí, agora tu falando isso, eu lembrei, quando eu dou... Tem uma palestra, assim, que eu já montei, que eu já dei... até quando eu vou falar dos meus trabalhos, eu acabo introduzindo o conceito de alimento, conceito de refeição, para poder introduzir as coisas que eu pesquiso no laboratório. A gente tem que se dar conta que a alimentação é um hábito cultural, as refeições, né? O fato de ter que ter refeição naquele horário e comer aquilo, isso é cultural. Em outros lugares do mundo, eu fui ano passado para a Turquia, a gente come no café da manhã na Turquia comida. Na Espanha, em algumas regiões, eu tenho amigos da Corunha e eu já tive lá, eu já tive na Turquia, eu fiquei com alguns amigos espanhóis. O que eles botavam no prato? Tomate, abacate, ovo. Eles comem comida. Tem salada. Até
pode ter pão, porque principalmente em hotel, que é buffet internacional, tem de Pelos tudo. turistas. Porque ali tem pessoas pelos turistas, porque tem... né? O mundo tá ali. Americanos. Mas aí, eu até um dia eu tirei foto, assim, do marido de uma amiga minha, que estava com a gente, ele não é pesquisador, mas ele estava no hotel, e é um típico, assim, tipo, né, ele estava ali, um espanhol da Corunha, e eu tirei uma foto e botei no Instagram. Isso aqui é um café da manhã, porque eu via ele comer isso todos os dias. Tomate, abacate, ovo, tinha o café, mas ele comia comida. E vários lugares, eu tenho amigos noruegueses, eles comem peixe. Peixe tipo peixe salgado, peixe defumado. Porque comer pão é hábito ocidental. As pessoas não têm esse hábito. Então, quando as pessoas dizem, mas é muito ruim tirar o pão e tu vai comer ovo. Tá? Tu come um cacetinho, tu come um cacetinho todo dia, né? Pãozinho branco. Por que não pode comer um pão todo dia, um ovo todo dia? Na nossa lua de mel, que a gente foi na Grécia, o primeiro hotel que a gente já foi era tomate, azeitona, tanto queijo feta, queijo feta, e iogurte, iogurte grego de verdade, muito, né? com gordura, nada de amido, e frutas, as frutas realmente que eles têm lá, então as frutas menores, né? Era uvinha verde, tanto que eu voltei de lá só querendo comer uva verde. Eu me encarnei, fiquei uma boa fase com uva verde, tanto que eu achei gostoso começar o meu dia. E eu não fiz questão, claro que tinha pão, tinha bolo. Mas eu ignorei, pensei, eu vou comer o que eles estão comendo. E eu já como lá, só que em outro horário, né? Até porque eu não tenho o hábito de tomar café da manhã. Mas quando eu viajo, geralmente, eu priorizo o café da manhã. Às vezes a gente nem almoça e só janta. Eu mudo um pouquinho, né? Mas eu sempre priorizo o café da manhã lá. Eu corto e como. Sempre que eu viajo, eu como. Mas eu priorizei realmente comer azeitona quase todos os dias. Comi tomate, comi queijo. Ficou mais ou menos nisso, né? Mas eu não tive vontade de provar um bolo, que era uma parte muito pequena. E como eu observei, assim, era americano comendo, não era o pessoal dali comendo, era turista realmente. Alguns até comem, porque espanhol gosta muito de comer pão com o almoço. Eles têm muito a refeição do pão acompanhar. Ou as galhetas, né? As gajetas que são tipo umas bolachinhas salgadas, que eles gostam. Mas normalmente eles comem isso na comida, que aí também é hábito. Tanto que aqui no Rio Grande do Sul, na fronteira, todo mundo que aqui, as cidades que fazem fronteira com Uruguai e Argentina, as pessoas têm o hábito de comer pão no almoço, porque é uma coisa que vem dos espanhóis. E é hábito, né? Aí eu queria... A Thaís foi minha aluna, maravilhosa, bióloga, né? Eu amo a Thaís, ela não é só minha aluna, é minha amiga. E a gente foi para onde que a gente foi, Thaís? Para Amsterdã, para Paris, para Amsterdã, para Paris e terminamos a viagem na Espanha. E a Thaís, apesar de ser minha aluna, minha pupila, ela come mal pra caramba. E é uma que eu puxei a orelha, o doutorado inteiro. E ela chegava a ter vergonha quando ela estava com um pacote de alguma bolacha, porque eu dizia assim, eu não acredito que tu tá comendo bolacha na minha frente, no meu laboratório. E ela botou ali, ó, eu nunca esqueço que eu almocei queijo contigo na viagem. Isso realmente segurou minha fome até de noite. Porque é isso, a gente estava viajando. A gente não estava em hotel, porque era viagem de pobre. A gente ficava em lugar que não tinha café da manhã. Olha, eu vou te interromper um minuto. Eu vou pedir para tu continuar conduzindo. Eu vou ter que dar uma saidinha rapidinho aqui, mas é coisa rápida. Pode continuar falando, que eu já retorno, tá? Tá. Não, e aí, gente, a Thaís está colocando isso porque ela, né, Thaís, ela tá botando coraçãozinho, mas ela sabe que eu puxo a orelha porque eu amo ela. E aí eu fiz elas comerem comida. A gente foi para praça e coisa, vamos comer queijo, vamos comer uma linguiça que tinha lá numa feirinha, que ainda é melhor do que comer um pão. E aí ela confessou que a gente sacia mais, né? Mas é questão de hábito. Comia, viu? Ai, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta enquanto a Lara tá lá. Nunca esqueço de vocês. Sem pão, então, eu acho que o sem pão era o café. Então, nem todo mundo come pão. Aliás, a minoria lá do pessoal come pão de manhã. Realmente é bem cultural. Fazer outra live, não sei, a Lara que me chamou para isso. E aí, como hoje era feriado, eu já estava aí na função. Coalhada seca, maravilhosa, né? Eu fiz hoje também, que hoje o Cadu pediu a tal da noite mexicana. E aí ontem eu botei um iogurte para dessorar. E agora, antes de entrar aqui, eu fiz tudo já para, quando terminar aqui, fazer
fazer a comidinha para ele com tudo. Intolerância, alergia a frutas cítricas, Jana? Ui, eu não, tem que tentar para Nutri aí, ó. Espera ela botar coisa, eu pergunto. Voltei. Lara, a Jana, que é uma amiga minha daqui de Criciúma, tá perguntando se tu já ouviu falar de intolerância ou alergia a frutas cítricas. Sim. Pois é. Então, você é a pessoa para responder. Tem de tudo, tá? Então, assim, mas não, eu não sou muito a favor de a gente simplesmente ter diagnosticado por um exame, tá? Não que o exame seja falho, mas eu acho que sou muito a favor de a gente ter observado na clínica. Tiramos várias coisas, testamos. A cachorra tá fazendo um barulhão aqui. Peraí. Não, tá tranquilo. Tá cavando o sofá aqui. E realmente a gente ter testado, observado, Lara, o kiwi se eu como, eu tenho uma reação alérgica absurda. Então, realmente, kiwi para essa paciente, a gente vai ignorar, né? Então, quando alguém, por exemplo, vou dar um exemplo, nem a fruta cítrica, mas banana. Tem gente que já me falou que banana a pessoa passa muito mal, né? De início, quando eu era muito inexperiente, eu falava, como? Comeu mal porque passa mal com pão, pensava. Mas não, a pessoa realmente passava muito mal com banana. Então, existe sim, desde de intolerância à frutose, tá? Que daí seria realmente o geral, mas algumas frutas cítricas, sim. A pessoa tem algum desconforto. Isso não significa que seja para sempre, tá? Às vezes pode ser algo bem pontual por um tempo e melhorar o contexto da alimentação. A pessoa já tem uma boa melhora e consiga retornar a comer ou não, tá? Isso é individual, tem que observar na avaliação clínica, testando, tá? Tá, tem uma outra pergunta ali, ó. Obrigada. Eu vou dizer pra ti, eu já sei a resposta. Pão francês ou tapioca? Mesma coisa. O que tu gosta mais, então. Nesse eu já diria, eu já sou radical, eu diria nenhum dos dois. Porque agora, nutriente... por que a Vanessa está dizendo nenhum dos dois, tá? Então vamos porque lá. Porque não tem nutriente, pensando nisso. Não tem nutriente nenhum, não tem fibra. É gostoso? Sim. Se a pessoa gosta muito de crocância e vai pela tapioca por crocância, ok. Agora tem gente que vai para tapioca achando que ela é muito mais saudável do que o pão. Ou que ela faz parte de uma dieta de emagrecimento. Pode fazer parte? Sim. Porque calorias contam. Só que para botar é o que importa tapioca, no dia. Essa pessoa vai contar muita caloria para poder botar uma tapioca. Porque esse tipo de alimento que são o quê? Amido, sem fibra nenhuma, riquíssimo em um único macronutriente, que é carboidrato. Então, nada contra carboidrato. Mas ser rico só em uma coisa já não é tão interessante, porque geralmente vai ser pobre em quê? Micronutriente, tá? Porque tudo que tem na natureza que é rico, difícil ser rico só em uma coisa. Quando a gente já vê que algo é rico em só uma coisa, já foi processado, tá? Já não é mais natural, tá? Então, tudo que foi processado não significa ignorar, mas merece muita atenção. Então, pode me alcançar aqui. Obrigada. Meu auxiliar aqui, me dando 30 minutos. Então, assim, um alimento como a tapioca e como o pão francês, por exemplo, ou integral, que não é integral, esses pães industrializados, eles são pobres nutricionalmente. Então, mais uma vez, quando eu opto por um pão, não é só o fator hormonal que ele vai gerar, que não é nada interessante, todo o que ele vai gerar no meu corpo, mas eu estou deixando de comer algo saudável. E a longo prazo, eu deixar de comer algo saudável, no dia seguinte eu deixei de comer algo saudável, e assim por diante, essa pessoa começa a ter vários desconfortos. Tanto pela agressão do alimento ingerido, quanto pela falta de nutrientes. Isso tudo o quê? Não é do dia para a noite, é a longo prazo que ela foi fazendo, a longo prazo ela começou a ter o quê? Um desconforto intestinal, ela começou a ficar estufada, ela começou a sentir fraqueza, memória não tá legal, vários desconfortos, problemas na pele, enfim. Até fazer um exame laboratorial e descobrir que está com resistência à insulina, que tem várias alterações metabólicas, sobrepeso que ela já enxergava. Então, assim, são alterações que a gente não faz do dia para noite. Então, a gente também não arruma do dia para noite, né? Foi a longo prazo que a gente foi fazendo tudo isso. Então, voltando para o tal do pão, é uma farinha refinada, sem nutriente nenhum. Isso quer dizer o quê? Que eu não devo botar no meu dia a dia. Ponto. De vez em quando, se é algo que eu realmente gosto muito, que é aquele furo que vale muito a pena, aconselho mesmo, vai fundo. Mas não considere como um alimento saudável, tá? O fato de não ter glúten, a tapioca, não significa que é algo bom. Gente, não ter glúten não significa quase nada, a não ser para quem é celíaco, para quem tem intolerância a glúten. Para o resto, gente, comer uma farinha de arroz, comer uma farinha de mandioca,
é tudo glicose que está entrando. Principalmente quando a gente está falando de algo que a grande maioria tem hoje, que é a resistência à insulina. Então, às vezes, tira algo, um pão francês, e mantém a tapioca, dá tudo na mesma. É. Por isso Bom, que eu... E aí a tem mais Vera, que é tua perguntas pupila... aqui? Então, a Vera, que é tua pupila, ela é radical que nem eu. Ela respondeu nenhum, nem outro. A Vera é tua paciente e né? Ali, assim, ó, tá num shape... É um exemplo de alguém que mudou, que leva a sério, né? A Vera Tramujas, ela é ótima. E teve uma pessoa que botou, se for recheada a tapioca com ovo, uma pessoa pergunta, tá ouvindo? E a outra fica mais nutritivo um pouco, e a outra diz que eu concordo, tá aqui, ó, o problema é como comê-la. O pão só se come com manteiga. E acho que aí é pobre. Eu comia tapioca e como com abacate, com chia, com queijo branco, entre outras coisas. Aí acaba que tu compensa esse aporte de carboidrato, né? Fica mais nutritivo, tá? Se a pessoa conseguiu realmente melhorar o valor nutricional dessa refeição, mas mais uma vez eu conto o quê? Qual é o real objetivo? É alguém que é ativa, que está querendo musculação, tá querendo melhorar a composição, mas em ganho de massa magra, algo bem proporcional, ou quer um grande emagrecimento, continua não sendo tão interessante para essa pessoa. Agora, se ela está num ganho de massa magra, ela já está quase ali, conquistando o corpo que ela deseja, e tudo bem calculadinho, aí realmente, aí entra o cálculo. Quantas calorias, tudo, essa tapioca não vai fazer problema nenhum, porque não vai... não é que ela não é saudável, ainda mais num contexto desse, de botar bastante nutriente, proteína, gorduras saudáveis. Vai ficar uma refeição interessante? Com certeza fica. Mas sabendo que tem que contar, ser calculado e entender qual é o real objetivo desse paciente. Acho que por isso que tudo sempre depende, né? Depende qual é o teu objetivo, depende o que tu quer. Tu tá comendo isso porque acha que né, que é mais saudável. Eu também já fui da neura há anos atrás, que achava que sem glúten era ser saudável. Aí, de novo, quando tu entra no conceito de nutrição funcional, de te nutrir, não te alimentar, tu começa a te dar conta qual é a diferença de trocar amido por amido. Eu só tô comendo amido mais refinado ainda, né? Porque daí tu deixa de comer, às vezes, uma comida integral, uma aveia integral, porque a aveia nem tem glúten, mas por causa da contaminação dos campos, ela é considerada. Mas aí tu deixa de comer uma aveia, como eu já deixei, para ficar comendo farinha de arroz, farinha de mandioca, que é muito pior. É muito pior para o pico de insulina, é muito pior para essa questão hormonal, é muito pior para engordar. Bem pobre nutricionalmente. Só que é isso, é um processo de que a gente tem que estudar e aprender. Mas eu também já fui assim de acreditar que eu não sou celíaca e já tive essa neura. Mas a gente, graças a Deus, a gente evoluiu. Como nutricionista e prescrição, eu já tive várias fases, tá? E agradeço por não ter parado no tempo, agradeço por eu ter ido atrás, por eu ter estudado, porque senão teve uma fase que já estava muito melhor, já estava muito boa, tá? Como profissional, e que eu priorizava alimentos industrializados mais saudáveis. Porque teve uma onda onde, né, realmente algumas empresas se preocuparam em fornecer algo um pouco mais saudável. Ok? Então, como eu ainda era do industrializado mais saudável, a gente aprende isso muito em... Falhou? Tá me ouvindo? Não, tô ouvindo. Tá ouvindo. Para mim, girou ali um pouquinho. Nos congressos que eu ia, tudo se falava muito. Era uma propaganda enorme desses novos produtos. E a gente, às vezes, com pouco... Eu diria pouco conhecimento, né? Não tem realmente um apego real ao estudo. Eu vivia no supermercado, às vezes eu ficava 1h30 olhando os novos produtos para eu prescrever para os pacientes, quais eram os novos, industrializados, o que realmente tinha glúten, não tinha, quais eram as novas versões. Eu perdia um tempo que hoje eu penso que eu podia perder esse tempo estudando. Estudando e vendo... Até descobrir que o melhor lugar do supermercado é o hortifruti e o açougue. E não prateleiras. Que a gente tem que encher a geladeira e não prateleiras, né? Exatamente. E não armários de casa. A geladeira tem que estar cheia. Mas isso é um processo. É um processo, não, e é às vezes, isso, até as pessoas profissional. não têm que... as pessoas não têm que se culpar, e eu digo de novo, assim, tu como nutricionista viu isso na tua prática, eu como cientista nessa área vi o quanto eu não sabia e o quanto eu fui... Porque a gente se permite estudar, se permite quebrar tabu, quebrar crenças, né? Porque são coisas que
é o que tu falou no teu IGTV ontem. Não necessariamente o que eu aprendi na faculdade ainda está valendo. Gente, a ciência, ela é muito dinâmica. Milhão. E às vezes o professor que está te dando aula se formou há 10 anos atrás e não se atualizou, né? E continua repetindo a mesma coisa. E aí tu te forma e passa 10 anos, tu tem mais 10 com mais 10 repetindo uma coisa que foi aprendida há 20 anos atrás. Sendo que a ciência está toda hora mudando, né? E tem outra coisa muito importante, que é a prática. Então, assim, um professor que não tem a prática clínica, é muito complicado que ele seja um professor de nutrição se ele não vivenciou algo. Porque às vezes a gente viu lá, pô, mas a recomendação é essa, mas para aquele paciente não funciona. E aí? E se ele não tem essa prática de entender que para alguns pacientes não funciona, e eu vou lá na sala de aula e digo que para todos funciona. Que para todos é assim, né? A gente sabe que não é assim. Então, algumas coisas começam a fugir do senso comum, da recomendação ou de uma diretriz, e é onde nós, como profissionais, a gente começa a perceber que, peraí, existem outros caminhos. E aí a gente começa a buscar, e aí daqui a pouco vem um novo estudo falando que realmente bate com o que a gente também estava vivenciando. E assim, a ciência muda. Tanto que eu coloquei naquele meu GTV e teve um comentário falando, bom, Lara, mas então, se daqui a 10 anos a manteiga é ruim, tá? E eu respondi para ela que, ok, a manteiga já foi ruim, não é mais ruim, só que a gente tem já realmente bons estudos nos mostrando que a gordura natural dos alimentos, né, que uma manteiga, algo que realmente a gente consiga até produzir em casa, como é o caso da manteiga, isso não é prejudicial para a nossa saúde, muito menos para doenças cardiovasculares, não é o principal responsável por doenças cardiovasculares, como já foi há algum tempo atrás. O ovo não é mais vilão, não é porque o ovo já foi vilão. Os estudos, a gente não tinha chegado realmente... Não tinha estudo, né? Precisava chegar. Era né? tudo muito imposto, era tudo muito baseado em coisas observacionais, não eram estudos com alto nível de evidência. E aí, agora que a gente tem, as coisas mudaram. Então, eu acho que a gente tem que se permitir, né, mudar junto. E ok, se daqui a, sei lá, 10 anos surgir alguma coisa que diga que algo que eu como hoje é muito ruim, ok, eu vou parar, mas com o que a gente tem de evidência. Só que tu tem que estar sempre se atualizando para poder dizer isso de uma forma muito segura, né? E não simplesmente dizer, porque minha mãe disse que é assim, porque eu aprendi, porque eu li uma revista Saúde da editora Abril. Não, eu li isso no PubMed, um ensaio clínico randomizado, com alto nível de evidência, não era estudo observacional, né? Era aí, ok. Então foi assim que eu fui mudando e é assim que eu tô tranquila de mudar se for preciso, mais ainda. Exatamente. Mas a dica, assim, que se tiver algum profissional da nutrição assistindo, que eu sempre falo assim, ó, não tenham vergonha, gente, de mudar o que vocês sempre fizeram. Então, eu acompanhei muito nesses anos, assim, ó, por mais que eles começaram a enxergar, eu noto isso, assim, que, principalmente no prato, muitos profissionais postam prato na rede social, né, da comida. E esses pratos eram entupidos de carboidrato, saudáveis, tá? De aipim, de batata. E na maior proporção desses pratos, eu acompanho isso há muito tempo, era de carboidrato. E eu vi que, por mais que eles fossem contra, eles falavam assim, não, low carb é moda. Isso é ruim, isso vai te matar, isso é prejudicial. E batendo isso contra, sem realmente, simplesmente, que geralmente quem é contra algo é porque não estudou o suficiente, porque você nunca teria sido contra. Então, para ter sido contra low carb, sendo que agora as pessoas já estão reconhecendo, tá? Tanto para a Sociedade Americana de Diabetes e, enfim, cada vez vai ser mais, não tem mais como fugir disso, né? Já tá algo muito bem estudado, mas o quanto low carb é importante. Para algumas patologias, ela nem é só recomendada, ela é a melhor estratégia, a principal, é a melhor já. Diabetes e resistência à insulina, não tem nem mais dúvida. Não tem como, não tem nem dúvida, né? Já é a principal recomendação. E para quem era contra, ao invés de sempre dizer assim, gente, reconheçam, não, realmente, low carb é uma estratégia ok, por isso, tem um domínio disso, estudem sobre isso. E aí eu vejo no prato que eu estava falando, e o prato começou assim, a pessoa era contra, mas começou a diminuir. O prato começou a ficar proteína e salada. E, gente, a gente segue vários profissionais, a gente acompanha, reconheçam isso, não é feio reconhecer, né? Não é, a gente pode sim dizer assim, ó, eu mudei, eu estudei, eu vi que não era bem assim.
Gente, isso é ciência, isso é se preocupar realmente com o paciente, com quem vocês estão atendendo, tá? Porque, assim, existem várias estratégias e elas vão ser válidas para várias pessoas. A gente não pode ser realmente focada só em uma, mas se uma é muito top, vou dizer assim, eu digo que eu defendo pra caramba, não tem como não defender a low carb, gente, não tem como, tá? Realmente, tanto é tratamento para várias doenças, como é prevenção. Porque se a gente alivia demais, e a gente já sabe que depois a prevenção é restringir, por que eu vou aliviar agora? Porque eu já não mantenho uma low carb moderada para o resto da minha vida, né? Com comida de verdade, evitando realmente industrializados, farinhas refinadas. Porque só o fato de tirar isso, a gente já está em low carb, né? Então, é que daí tem... É que aí que tem, eu acho que daí tem muito a implicância de quem não conhece. Muitos profissionais não se atualizam, não leem de fato sobre o assunto, não entendem de fato o que, que é uma dieta low carb, e como o nome diz, low é baixa, não é no carb, né? Não tem como. Sempre o solto, não é não comer, é simplesmente comer menos. E o menos é isso que tu falou, se eu corto industrializados, refinados, começo a fazer a minha comida com base em fazer vegetais quentes, que acaba ajudando tu comer mais vegetais, né? O pessoal fala, eu uso muito forno, eu faço muito legume assado para otimizar, para ter uma fonte rica. Tanto que outro dia alguém disse assim, nossa, quanta variedade, tu come tudo isso? Eu disse, sim, eu como isso em 2, 3 dias, porque normalmente eu cozinho a cada 2, 3 dias, só que é para ter uma variedade grande, sim, de vegetais. Então, eu não estou deixando de comer carbo, porque tem carbo na vagem, tem... Só que é comida de verdade. Né? Só não tem os ovos e a carne. Eu só não tô comendo... base de ovos e carnes, realmente pode dizer que foi quase zero carbo. Mas fora isso, não se comer algo além disso, já comeu carboidrato. Exatamente. E aí, só que o que eu não tô comendo, como tu falou, eu não tô gastando espaço no meu prato para comer arroz e feijão, que são bolas de amido com uma casquinha. Que daí aquela história do micro e macronutriente, para que eu vou comer? Tanto que às vezes, mas tu não come feijão? Se eu tiver vontade um dia de comer uma feijoada, eu vou. Mas se eu sei que feijão só tem amido, que amido, eu estava explicando outro dia para o Cadu isso, que ele está estudando isso no colégio, né? Quando ele entendeu por que o pão fermentou se não tinha açúcar. E eu disse, porque o pão é feito com farinha, filho. O que nada mais é a farinha do que amido? E o que é amido? É açúcar, tudo de mãozinha dada. Daí eu estava explicando para ele, para que ele entendesse. Porque ele estava aprendendo fermentação no colégio e ele entendeu que o açúcar, a levedura fermenta e transforma em álcool e CO2, e é por isso que o pão cresce. Aí eu fiz pão com ele para mostrar isso. Só que na receita que eu fiz não ia açúcar. É uma receita que só ia farinha, sal e o fermento. E aí ele queria saber, então, tá, mas tu não botou açúcar, como é que fermentou? E eu, porque na verdade o açúcar está na farinha. A farinha nada mais é, o principal ingrediente dela é amido. E amido, amor, é um monte de açúcar de mãozinha dada. E aí quando a gente faz o pão, eles soltam as mãozinhas e a levedura usa aquilo ali como fonte de energia. E aí as pessoas têm isso assim, mas não come arroz e feijão. Não tem problema se eu quiser comer um dia, mas eu prefiro gastar, digamos, a minha cota de calorias com vegetais que têm muito mais micronutrientes, que vão me trazer muito mais benefícios para minha célula, ajudar meu sistema de reparo, ajudar toda a maquinária funcional da minha célula, do que comer coisa que só vai me dar energia, mas não vai me dar nutriente. E quem consegue realmente basear a alimentação em vegetais, não precisa de quê? Suplementação. Tá? Porque eu vejo muito, eu tenho que suplementar a vitamina C, eu tenho que suplementar antioxidantes, eu tenho que, enfim, vitamina do complexo B. Não, a gente não tem que suplementar nada se a gente tiver uma base realmente muito sólida em nutrientes, muito completa nutricionalmente falando. E completa é com muitos vegetais, variar os vegetais, variar as frutas, carne, né? Que a proteína, a não ser que seja vegetariano, mas que aprenda realmente a ter algo muito saudável, procure um profissional para elaborar tudo isso. Então, assim, se a gente tem uma base, que é onde é comida de verdade, e não tem nenhuma cápsula que vai ser tão bem biodisponível como o nutriente, tá? Sempre falo que é dali que se tira um nutriente, e às vezes cápsula, suplementação vai ser em doses muito altas, nem sempre isso é interessante, gente, tá? A Vanessa já me falou também sobre um estudo também sobre antioxidantes em excesso. Quando isso eu ia falar péssimo, isso agora. Não tem nada de interessante. Dependendo então, da patologia que tu tem associada, é péssimo.
É péssimo. Excesso de antioxidantes, se tu tá em tratamento de câncer, é péssimo. É o que a gente não deve fazer. E, né? Mas é isso. E aí também entra a história de que as pessoas às vezes não entendem por que é micronutriente é importante. Porque esses micronutrientes, às vezes, são elementos da tabela periódica, tipo selênio que tem na castanha, flavonoides, né, taninos que tem na uva, essas coisas todas. Por que a gente diz que suco de uva, quer dizer, o suco de uva não, mas o vinho, que o açúcar já está reduzido aí, é um pouco, né, é saudável? Porque todas essas coisas que são comida de verdade têm coisas, micronutrientes, e aí vai desde elemento químico da tabela periódica, um isolado, um selênio da vida, até esses outros compostos que são produzidos pelas plantas e que têm uma série de benefícios no nosso corpo. Tipo, magnésio age numa determinada função, selênio é importante para a formação das selenoproteínas e trabalhar na eliminação de radicais livres. Então, hoje a gente tem muito estudo mostrando a importância dos micronutrientes para o funcionamento da célula, ajudando a ativar o sistema de reparo, agindo como antioxidantes, só que numa quantidade baixa, normal, que é saudável. Para quem come. E para quem come, né? Então, a importância da comida de verdade, e não essas coisas industrializadas e também não coisas que são pobres em nutrientes, pelo fato de que elas não só alimentam, mas elas nutrem, porque elas mexem nas nossas células, elas mexem no funcionamento das nossas células. E isso é muito importante, é comer para te proteger. A minha área de estudo é estudar coisas que podem interferir no meu genoma e prevenir contra câncer. E eu tenho vários estudos, que um dia a gente pode fazer live só para falar disso, onde eu já testei, por exemplo, na época que era moda suco verde. Eu testei nos animais, eu induzi dano para causar lesões no genoma, e eu tratei esses animais, tanto antes quanto depois, enfim, com o suco da couve que eu comprei, orgânica, comprei uma centrífuga, fiz o suco e eu botava por gavagem, né, goela abaixo, nos animais. Mas eu também tive grupos de animais que receberam só luteína, que está na couve, que só receberam beta-caroteno, que está na couve, justamente porque eu queria saber o que é melhor, os micronutrientes isolados, que todos eles estão presentes na couve, ou o suco verde. Os melhores resultados de redução de dano foram no suco e não nos isolados. Luteína é bom? É bom. Beta-caroteno diminuiu? Diminuiu. O que mais diminuiu? O suco verde. Quando eu fiz de acerola, mesma coisa. Testei com rutina, com quercetina, com vitamina C. Fui lá, a gente faz HPLC, que é uma técnica para saber quais são todos os micronutrientes que tem no suco. Isolei e tive grupos de animais que receberam cada um. E vou ver o que ele protege. Mas eu também dei suco de acerola. Feito, comprei, botei na centrífuga e dei para o animal. O melhor resultado foi a acerola. Então, foi ali muito com todos esses meus estudos na bancada, e ainda mais interagindo com o DNA, gente. A molécula que está mais protegida, porque ela está dentro do núcleo, dentro da célula. É a molécula mais importante, é a molécula da vida, né? Ela que guarda a informação para formar todas as proteínas que nos fazem funcionar. Proteína é fundamental? É, porque ela é o peão da fábrica. Mas quem é o chefe que manda fazer é o DNA. Então, essas coisas interagem com a molécula e são capazes de diminuir dano, de melhorar o sistema de reparo. Como não ser fã de comida de verdade e deixar de comer coisas que não têm nutrientes? Eu já ingiro sempre a fruta, né? Eu nunca aconselho suco, né? Mas agora que eu tô pensando em ser mãe, né? Me preparando já. Eu não quero deixar para me cuidar quando eu já estiver grávida, né? Tô me claro, já fundamental. Anos tu pode falar com a Marina, ela sabe tudo de programação. Ela já me respondeu que ela já topou fazer a live comigo. Então, a próxima mestrado, live, com certeza, vai ser com ela, porque o mestrado eu preciso muito dela nesse momento. O mestrado e o doutorado da Marina é com programação fetal, que tu pode fazer antes, que pode interferir lá na prole. Maravilhoso. O quanto isso é importante, né? Tá, já tu estava falando que agora que tu pensa em ser mãe, não, então... Pensando... comecei já nessa semana a colocar algo que eu coloco só para pacientes que realmente querem engravidar ou gestão, que é o quê? Nunca passo suco, mas o suco, tanto uma limonada quanto de maracujá e acerola, sempre prescrevo
para as mulheres que quando estão grávidas, mas eu já comecei antes. Então, eu já fiz que eu amo maracujá, já fiz um suquinho. Na verdade, o Felipe fez para nós, né? Mas só o maracujá puro. Fizemos um suco para cada um. E ele, segundo ele vai me acompanhar em tudo que eu comer, ele vai comer também, né? Achei maravilhoso. Ah, que bom, ótimo. Vai ficar saudável junto. E a gente tá fazendo suco já, né? Só maracujá, limão, realmente para potencializar essa quantidade de vitamina C, vitamina E, que são antioxidantes importantes nesse momento. É claro, gente, que eu posso comer, eu sempre comi maracujá, dá na mesma, comer o maracujá, comer a polpa, tá? Mas como eu gosto muito do suco de maracujá e também é algo que faz muito tranquilo a forma líquida, tô incluindo isso também. Então, sempre de forma natural. Mas sem açúcar, né? É bom deixar bem claro açúcar, que é a e diferente de fazer assim, eu pegar um suco de maracujá, eu consigo render bastante, diferente de uma laranja, onde eu tenho, às vezes, usar 4 laranjas sem o bagaço para fazer um suco. Aí já não recomendo, com uma laranja inteira, tá? Gente, eu preciso encerrar a nossa live, porque vai acabar aqui, eu quero salvar ela, deixar ela salva. Passou muito rápido, tanto muito a primeira como essa segunda parte. Tinha muito mais conteúdo, mas isso não é problema, a gente pode fazer outras lives, né? Eu sei que realmente a Vanessa ela tem conteúdo imenso aí para falar. Quis usar muito ela, consegui usar bastante. Consegui que ela falasse bastante, acho muito válido o conhecimento que ela tem. Já conheci algumas histórias, sei que tem muito mais para contar, e estudos e experiência que ela tem realmente os trabalhos do laboratório, tanto de vida quanto também da vida acadêmica também, né? De pesquisa. Muito obrigada, Vanessa, por ter participado, por essa minha primeira live. Foi ótimo. Estou muito contente mesmo. Acho que realmente a gente conseguiu passar muito conteúdo. Vou deixar tudo salvo. Se quiser, queria que tu falasse algumas coisas aí rapidinho aí para nós. Não, eu acho que é isso, pessoal. Eu fiquei muito feliz. Na primeira parte tinham 80 pessoas ao mesmo tempo, agora a gente está com 50. Agradecer quem ficou até agora. E eu adoro falar disso, né? Sempre que me convido, eu adoro falar, adoro contar minha experiência, adoro desmistificar que não é algo assustador, que não é algo difícil, só que tem que ter constância, tem que ter força de vontade, que vale muito a pena. Mudar os hábitos alimentares muda a vida. Então, né? Comecem. Sempre é tempo, gente. A epigenética está aí para mostrar que nunca é tarde. A gente consegue mudar a nossa história que está escrita no DNA por coisas que a gente faz, do que a gente come e do que a gente faz de atividade física. Muito obrigada, Vanessa. Eu acho que eu não sei se eu consegui deixar salva a primeira. A impressão que eu tive foi que eu consegui salvar, tá? Agora eu vou tentar salvar essa. Espero que tenha ficado tudo salvo. Vocês possam assistir depois, quem realmente não conseguiu assistir. Muito obrigada, gente. Até a próxima aí, tá bom? Beijão. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Tchau.